Sejam todos bem-vindos a mais uma aula do RBTech. Eu sou o Ricardo e no vídeo de hoje nós vamos concluir o projeto final do nosso curso de HTML e CSS para iniciantes, criando o CSS, criando os estilos, configurando o nosso site para que ele fique com a aparência que deve ficar conforme os exemplos que a gente viu nas aulas anteriores. Nós vamos começar então agora a criar gradativamente os estilos da página inicial, página de cliente, serviço sobre e contato. Então a gente vai tentar fazer tudo isso no menor tempo possível. Algumas coisas eu vou cortar durante a digitação, então você vai precisar utilizar pausas durante o seu estudo, então você vai precisar pausar a aula para conseguir acompanhar tudo corretamente, mas nada que impeça o bom andamento das aulas, assim como todas as outras que foram feitas até agora. Atualmente o seu site deve estar muito semelhante a esse que você vê aqui na tela agora, uma vez que a gente não fez nenhuma estilização, à exceção do grid que nós criamos então para estruturar o conteúdo ao menos da forma correta. E nós vamos começar agora a criar os nossos estilos. Então eu vou pegar aqui na minha pastinha CSS dentro da pasta site final, vou pegar o estilo.css, vou abrir ele aqui e vou pegar também o index.css para a gente começar então a definição dos nossos estilos. Aqui na verdade eu vou ir acompanhando algumas coisas aqui só para saber o que tem que ser feito e daí eu vou criando esses estilos então no nosso estilo.css. Muitas vezes você nem vai ver eu olhar o arquivo index aqui, eu vou cortar isso na aula para não ficar muito extensa. Então você vai ver só eu fazendo a parte do estilo aqui, mas como eu falei, nada que impeça você de acompanhar todo o procedimento que vai ser efetuado a partir de agora. Vamos dar início ao nosso CSS então. Bom, eu vou começar aqui no body, colocando a color da nossa fonte como um 333. Essa fonte aqui ela não chega a ser preta, é um cinza escuro, então eu vou utilizar esse modelo de letra para o body. Logo abaixo aqui eu vou criar então um A, dois pontos, link, vírgula, um A, dois pontos, active e um A, dois pontos, visited. Os nossos links então vão ter a cor. Essas cores aqui eu já testei elas antes no Adobe Fireworks para pegar uma tonalidade certinha para o nosso projeto. Então aqui eu vou ter uma cor 315 e 8A. Ainda assim, o nosso link, além da cor, desculpa, ele vai ter um text decoration como none, para não ter nenhuma decoração. Logo aqui abaixo eu vou criar o A, dois pontos, over, que é o efeito, então quando o mouse estiver passando sobre os links, e eu vou colocar um text decoration underline. Assim nós definimos então o estilo padrão para todos os links da nossa página. Se você atualizar aqui, você já vai ver que mudou aqui os links. Ó, quando passa o mouse fica o sublinhado, já mudou a cor e também já mudou aqui a forma de exibição padrão de todos os nossos links. Agora eu vou vir aqui abaixo da nossa col 12, eu vou criar aqui um comentário e vou escrever aqui estilos reutilizáveis. E logo abaixo aqui eu vou começar a colocar os estilos que vão ser reutilizáveis. Lembram daqueles sem padding e sem margin que a gente colocou? Então, o nosso ponto sem padding vai ter padding 0 e eu vou colocar aqui que isso é para ser important. Esse important aqui eu não me lembro se eu já expliquei sobre ele, mas ele força a utilização desse padding 0, mesmo que aqui abaixo eu tenha um outro item que diga que é para ter algum padding, por exemplo, no elemento. Então eu faço esse aqui ser o mais importante de todos eles. E eu vou criar aqui o ponto sem tracinho margin, que vai ser com margin 0. E vou colocar também o important para ele ter prioridade. Então, sem padding e sem margin. Lembrando que a gente utilizou isso nas nossas listas. Aqui nós temos sem marcador, sem padding, sem margin. A gente utilizou todas essas classes na hora de criar o nosso HTML. Então, agora a gente vai só fazer a estilização de tudo isso. Agora aqui abaixo eu vou colocar todos os meus H. Então, vou colocar aqui H1, H2, H3 até H6. Eu vou dizer que todos os meus H vão ter fonte tracinho weight de 500. Isso aqui é o peso da fonte. Lembra que quando a gente marcou para utilizar a fonte lá da Google APIs, da Google Fonts, a gente colocou que era para utilizar 400, 100, 300, 500 e 700 os estilos dela. Então, na verdade, isso quer dizer que você pode utilizar qualquer um desses números aqui da nossa fonte para definir a fonte weight e ela vai ter, então, o peso de 500, de 400, de 100 ou de 300 ou de 700. Isso quer dizer que
Quanto maior for o peso, maior vai ser o destaque, digamos assim, do negrito daquela fonte. Mais em negrito ela vai ser. Então, todos os meus H vão ter font weight de 500. E eles vão ter também uma margem em cima de 15 pixels, na direita 0, embaixo de 10 pixels e na esquerda 0. Feito isso aqui, se eu atualizar a minha página, já vou ter algumas mudanças aqui. Ó. Pode ver que já mudou um pouco aqui nos Hs, deu uma pequena distanciada. Alguns itens aqui sofreram alterações. Depois do nosso H, eu vou pegar aqui a nossa ULLI e também a nossa OLLI, todas as listas. Então, todos os itens de uma lista, na verdade, eles vão ter margem tracinho bottom, que é uma margem na parte de baixo, de 5 pixels. Lembrando que eu vou trabalhar com pixels em todos os valores. O nosso site ele não é responsive, ou seja, não se adapta conforme a largura da tela que está exibindo o nosso site. Então, vai ser tudo em pixels as medidas que eu vou utilizar aqui. Depois, lembra que a gente criou aqui no nosso menu, inclusive, a gente colocou aqui uma UL com a classe inline. Essa classe inline é para mostrar em linha, na verdade não um abaixo do outro, um ao lado do outro. Então o que eu vou fazer? Aqui no nosso estilo eu vou pegar o seguinte, ul.inline, ou seja, todas as ULs que tiverem a classe inline eu vou pegar e vou estilizar o LI dela. E a nossa ol.inline, LI também. Isso aqui quer dizer que eu vou estilizar todas as ULs e todas as OLs que tiverem a classe inline. Na verdade, eu vou estilizar o LI dessas listas. E esses LIs aqui, eles vão ter o seguinte, um display inline, que é para mostrar em linha, e eu vou colocar aqui uma margem do lado direito de 15 pixels. Por que margem do lado direito de 15 pixels? Vamos fazer o seguinte, deixa eu tirar aqui esse margem de 15, vou deixar só o display inline. Vou atualizar minha página, pode ver que ficou um ao lado do outro aqui, só que tudo muito encostado. Essa margem dos 15 pixels aqui é para que os elementos fiquem um pouquinho mais longe um do outro. Então, vai ficar o nosso menu aqui, quando você usar em outro lugar também vai ficar essa distância. Só que tem o seguinte, se você pegar o último item deles aqui e inspecionar ele, você vai ver que ele também tem essa margem lá. Pode ver que tem aquele pequeno quadradinho laranja no final, depois do contato, em todos eles ali, na verdade, tem que é a margem que a gente colocou dos 15 pixels. Só que no último, a gente não vai colocar isso, porque no último vai estar, por exemplo, encostando de um lado, do lado direito da página, se for o caso, ele vai ficar com a margem, então vai exceder a largura do site. Então, no nosso último item de uma lista inline não pode ter margem. Por isso, a gente vai criar essa diferenciação. E para isso, eu vou fazer o seguinte, eu vou copiar tudo que eu fiz aqui na parte de cima, vou colar aqui embaixo, vou tirar esse display inline aqui e vou fazer o seguinte, depois do LI aqui, eu vou colocar dois pontos, last, tracinho, shield. E no OL a mesma coisa. Daí eu vou dizer que a minha margem right é para ser 0 nesses casos aqui. Esse last shield aqui quer dizer que o último LI de uma UL que tiver a classe inline ou de uma UL que tiver a classe inline não vai receber margem na direita. Vamos atualizar a nossa página, lembrando que agora, se eu pegar aqui o inspetor, ele tem margem lá. Se eu atualizar a minha página agora, você vai ver que o último item não tem margem, os demais têm. Então, no último item da lista, eu não vou colocar a margem right. E agora mais um item de lista aqui, eu vou pegar uma UL que tiver a classe sem tracinho marcador ou uma OL que tiver essa mesma classe. E vou dizer que o list style dessas listas é para ser none, ou seja, nenhum. Ou seja, todas as listas que tiverem a classe sem marcador, como é o nosso caso aqui, não é para aparecer aquela bolinha, ou aquele marcador na frente das nossas listas. Então, eu vou dizer que o list style é none. Um outro item reaproveitável que nós vamos ter também são esses botões aqui que a gente criou, o ver todos e esses outros trabalhos aqui, esses botões que a gente criou. A classe botão, no caso, a gente vai estilizar ela para ficar diferenciada, para ter um estilo de botão mesmo. Então, todo A que tiver a classe botão ou todo input que tiver a classe botão vão receber o seguinte estilo. Vou colocar primeiro aqui um background. A cor dele vai ser um F3C58.
Vou colocar aqui também um padding em cima e embaixo de 5 pixels, direita e esquerda de 10 pixels. Vou colocar um border tracinho radius. Isso aqui é para arredondar os cantos do botão. Eu vou colocar essa border radius de 3 pixels. Vou colocar uma color de EB, 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 EB. Opa, passou 2 aqui, são só 6. Vou colocar também um cursor pointer. Isso aqui é para o cursor do mouse ficar com aquela mãozinha e não com o cursor no ponteirinho normal, quando o mouse estiver sobre o botão. Margem, eu vou colocar em cima e embaixo de 5 pixels, direita e esquerda de 0. Display, eu vou colocar inline block para ele mostrar em linha, mas ser um bloco. E vou colocar aqui uma borda como none, para não ter nenhuma borda nesses botões. Agora eu vou vir aqui, vou atualizar minha página e você vai ver que aqui os botões já ficaram com um estilo diferenciado, já ficou bem diferente daquilo que a gente tinha antes. Agora nós vamos fazer o seguinte, ó, copiar essa parte da implementação das tags aqui, ó, colar aqui embaixo e no final de cada um deles aqui eu vou botar um 2 pontos over e aqui também um 2 pontos over para fazer o efeito então de quando o mouse estiver sobre esse botão. Daí eu vou trocar o background. Eu vou colocar que ele é para ser, quando o mouse estiver sobre ele, um 315 E8A, que é a mesma cor dos links lá. E o text decoration como none para não ficar sublinhado. Agora, vindo aqui na minha página, olha só, quando passar o mouse fica mais clarinho e não fica o sublinhado nos textos dos links, então já ficou bem diferente. Aqui no nosso link de contato, ó, já ficou também, falta a gente estilizar o resto, calma que não tem nada de errado por enquanto, mas o botão já ficou certinho em todos os itens. Agora a gente vai criar então os estilos do layout do site. Então vamos colocar aqui layout do site num comentário e abaixo a gente começa a criação deles. Antes ainda, aproveitando que nós temos as nossas imagens, você pode ver que está aparecendo aqui uma barra de rolagem onde tem imagens. Aqui no contato, ele ficou bem fora do tamanho padrão da coluna. Vamos, antes de criar o layout do site, colocar esse item das imagens aqui, que isso aqui também é reutilizável. Então, vou colocar aqui a tag img e eu vou dizer que toda imagem é para ter um max width, ou seja, largura máxima de 100%. E a altura, a height, é para ser automática. Isso vai fazer com que as imagens se encaixem dentro do nosso layout. Vamos atualizar aqui. Pode ver que sumiu aqui a barrinha de rolagem. Ó. Ela ficou com, no caso, a largura máxima de 100% do tamanho da div. E vindo aqui em contato, já ficou bem diferente aqui essa parte também. Provavelmente aqui na página de clientes e serviços, ó, já acertou também as imagens. Na página sobre também, então bastante coisa já se ajeitou com a nossa tag img definida aqui para ter a largura máxima de 100% do container dela, no caso a div onde ela está inserida. Bom, agora a gente vai começar com o layout do site. Para isso você tem que vir aqui no index e entender o seguinte, ó, nós temos aqui a nossa div com a classe header, que fica por fora dessa linha aqui, que tem a parte do topo do site, que é o logo e o menu. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai definir uma cor de fundo para essa div, para que o estilo do site fique naquele exemplo que a gente viu quando eu mostrei, no caso, o projeto final. Então, eu vou pegar aqui o ponto header, vou colocar um background e vou dizer que a cor de fundo dele é para ser DEE 3E6. Essa vai ser a cor de fundo da nossa div header. Se você olhar na página, você vai ver que vai ficar aqui ó, todo o fundo dessa parte do menu já com uma cor diferenciada, conforme o nosso exemplo que a gente tinha visto. Agora eu vou pegar o que? O meu H1.logo, que vai utilizar só o H1 que tiver a classe logo. Lembrando que essa classe a gente colocou aqui ó, no H1 que tem o nome do nosso site. Eu vou dizer que esse logo aqui é para ter uma font weight, ou seja, o peso da fonte, digamos assim, de 300 para não ficar tão negrito. Vou mudar também a color, vou dizer que a cor é para ser o 315 E8A, que eu já usei anteriormente. E eu vou colocar aqui um ladder spacing de menos 2 pixels para dar uma diferenciada naquele nosso logo. Atualizando a página, olha só a diferença aqui, ó, já ficou bem mais sutil
o nome do nosso site aqui. Você pode também colocar um link para levar para o index.html e estilizar isso da maneira que você quiser. Eu não vou usar neste exemplo. Depois nós temos o nosso conteúdo extra. Então, ponto conteúdo tracinho extra, que é a classe que a gente utilizou logo depois aqui da nossa parte central, antes do rodapé, no caso, a conteúdo extra. Então, a gente vai ter que estilizar uma cor de fundo também. Então, vamos colocar aqui um background. E a cor que a gente vai utilizar é o F1, F2 e A. Vou salvar e vou mostrar para vocês já como está ficando aqui. Olha só, ficou essa cor aqui de fundo no conteúdo extra. E agora nós vamos, então, para o nosso rodapé. Então, ponto footer, que é a classe que a gente criou lá. Lembrando, não é a tag footer, é a classe footer porque tem o ponto na frente. A gente vai colocar aqui um background. Vou usar a cor 1F3C58. Já usamos essa cor também antes, se não me engano. Color, eu vou usar o EB, EB, EB. Padding, eu vou utilizar 20 pixels em cima e embaixo e 0 direita e esquerda. Text Align eu vou colocar Center para o texto ficar centralizado e fonte tracinho weight eu vou colocar 100. Vou salvar e vou mostrar já para vocês como vai ficar o nosso rodapé. Olha só, aqui na parte de baixo ficou esse tom de azul e o texto ficou um pouquinho mais discreto do que ele era antes. Então, estruturalmente falando, estamos dando um grande passo aí para a estilização do nosso site. O próximo item que a gente vai estilizar é o menu, fica aqui na parte do topo do site. Então, a gente vai pegar aqui o nosso ponto menu. Eu vou colocar nele um text transform uppercase, para ele ficar com todas as letras maiúsculas. Eu vou colocar um text align right, para o texto ficar do lado direito. E eu vou colocar um margem no topo, margem tracinho top, de uns 25 pixels, eu acho que vai dar que chega. Vamos colocar 20 aqui para não exceder, vamos ver. Então, eu vou ter text transform uppercase, text align right, margem top 20 pixels. Vou atualizar a minha página e olha só, tudo maiúsculo e ficou praticamente centralizado aqui. Eu acho que pode ser 25 mesmo. 25 pixels de margem top. Beleza, ó, ficou bem centralizado aqui com todas as letras maiúsculas, centralizado na altura que eu estou dizendo, letras maiúsculas e alinhado para o lado direito o menu então do nosso site. Agora eu vou pegar aqui os links, então eu vou pegar ponto menu LIA e eu vou colocar um padding em cima e embaixo de 5 pixels, direita e esquerda de 10 pixels e um border tracinho radius de 3 pixels. Depois disso aqui eu vou pegar o meu ponto menu LIA dois pontos over para fazer o efeito de quando o mouse estiver sobre um item de menu. Eu vou colocar um text decoration como none para não ter nenhum underline quando o mouse estiver sobre ele. Vou trocar o background, vou colocar a cor 1F3C58 e eu vou colocar uma cor diferente também, color EB, EB, EB. Salvei meu documento, vamos ver como isso vai ficar. Atualizei minha página, não mudou nada por enquanto, só dei uma distanciada aqui nos itens de menu. E agora, quando eu passo o mouse, fica esse efeito com os cantos arredondados. Então, nós criamos e estilizamos o nosso menu. Aqui essa parte ficou ok, não precisamos mexer, ó. Botãozinho aqui funcionando, aqui na lateral tudo certinho também. Texto aqui não precisamos mexer, essa parte aqui também não, vem para a parte das notícias, que por enquanto está toda desconfigurada, então está faltando a gente estilizar aqui as nossas notícias. Essas notícias ficam dentro de uma UL com a classe notícias, então é isso que a gente vai ter que fazer a partir de agora. Então vou pegar aqui abaixo do meu menu, ul.notícias, LI, ou seja, para estilizar as LIs que estiverem dentro da minha UL que tiver a classe notícias. As minhas LIs, então eu vou colocar aqui de saída um clear buff para limpar as flutuações, porque eu vou ter flutuações para fazer. Eu vou colocar um display block nessas LIs. Eu vou colocar um overflow hidden para ocultar o conteúdo excedente e eu vou colocar uma margem bottom, ou seja, uma margem na parte de baixo de cada LI de 20 pixels. Depois eu vou pegar a minha
ul.noticias LI-IMG, ou seja, a imagem que tiver dentro de uma LI, que tiver dentro de uma UL com a classe notícias. Acho que isso eu não preciso mais explicar a partir de agora, que vocês já entenderam. Eu vou colocar aqui uma largura de 70 pixels nessas imagens, eu vou colocar uma altura automática, eu vou colocar uma margem tracinho right, ou seja, uma margem do lado direito de 10 pixels, e eu vou colocar um float left para ela flutuar para o lado esquerdo. Agora eu vou pegar o l.noticias LIH4, que é o título da nossa notícia. Como que vai ser o H4? Vou colocar aqui margem, eu vou colocar de menos 2 pixels em cima, menos 2px, 0 na direita, 5 pixels embaixo e 0 na esquerda. E por último, eu vou pegar o l.noticias LIPA. Eu vou colocar um fonte tracinho weight de 500. E aqui no nosso H4 eu vou fazer o seguinte, vou colocar também um fonte weight, só que eu vou colocar de 300 para não ficar muito negrito naqueles H4 das notícias. Salvei tudo aqui, vou vir na minha página, atualizar. E já está aqui, ó, título da nossa notícia. Já temos aqui, ficou invertido aqui o meu fonte weight, só um pouquinho que eu errei aqui. É 500 no H4 e 500 no link também. E no P, cadê o nosso P? Faltou um item aqui, ó, o l.noticias LIP, faltou só o P. O nosso P vai ter uma margem em cima e embaixo de 5 pixels, direita e esquerda de 0. E a fonte weight do P do parágrafo vai ser de 300. Corrigindo então, o nosso H4, fonte weight 500, o nosso P, margem 5 pixels em cima e embaixo, 0 direita e esquerda, com fonte weight 300, e o nosso A também vai ter fonte weight 500. Salvei o documento, vou atualizar minha página, agora está mais parecido. O título ficou em destaque, o texto ficou bem discreto e o link ficou com um destaque maior. E está aí as nossas notícias já estilizadas também. Então a nossa home está toda estilizada. Página de clientes, bom, está funcionando também. Página de serviços, também. Página sobre, também. E a página de contato está faltando alguma coisa. Vamos ver o que mais está faltando aqui no nosso estilo.css. Vamos abrir aqui a nossa página de contato e vamos ver o que temos aqui na parte de conteúdo. Eu vou fazer o seguinte, aqui nessa call set que tem o nosso formulário, eu vou adicionar uma classe aqui chamada contato para facilitar um pouco. Acho que a gente tinha esquecido disso antes. Agora eu vou estilizar essa classe chamada contato. Então eu vou pegar aqui, ponto contato label, ou seja, as labels que estiverem dentro da nossa div com a classe contato, vão ter um display block, vão ter uma font size de 13 pixels, diminuir um pouquinho o tamanho da fonte, e vão ter também uma font weight de 300 para ficar um pouco mais discreta as nossas labels. Depois eu vou pegar aqui, ponto contato input, vírgula, ponto contato text area. Esses itens eles vão ter um display block para ficar cada um em uma linha, não ficar um do lado do outro. Vai ter uma margem bottom, ou seja, uma margem na parte de baixo de 15 pixels de cada um desses elementos. E eu vou colocar também um padding em cima e embaixo de 5 pixels. E na direita e na esquerda eu vou colocar 2%. Pô, Ricardo, mas você não me falou que ia usar tudo em pixels? Calminha que eu vou fazer o seguinte, a largura dos nossos elementos eu vou colocar que ela é para ser de 96%. Por que isso? Para eu saber que ele vai ficar certinho, o padding com a largura indiferente de que largura de coluna eu esteja utilizando. Se eu colocar aqui em pixels e aqui em pixels também, eu estiver utilizando uma coluna do nosso grid muito estreita, vai dar problema. Então, por isso que eu vou utilizar a porcentagem aqui na largura dos inputs e das text áreas. Depois nós vamos pegar aqui ponto contato text area, vou criar aqui um estilo só para a nossa text area.
ela vai ter um height, uma altura de 150 pixels. E por último, o nosso contato input.botão, ou seja, todo input que tiver a classe botão e que estiver dentro de um container chamado contato, com uma classe contato, vai ter uma largura automática. Vocês já vão entender que vai ficar bem bonitinho com isso aqui. Vamos lá para a nossa página, tudo salvo, F5 para atualizar e ó, nosso formulário está todo estilizado e cheio de graça, pronto para funcionar. Bom, e agora então para encerrar o nosso site, não tem mais nada para encerrar, pessoal, está tudo pronto. Vocês viram como foi simples de criar a estilização do nosso site completinho? É que na verdade foi utilizado classes de uma forma já pensada anteriormente e essas classes foram reutilizadas durante todo o nosso projeto. Vocês viram que bastante parte aqui do nosso estilo foi reutilizado. Essa parte central aqui serve para qualquer projeto. Tem uma parte que é exclusiva desse aqui, que serve como cores, como menu, enfim, você pode usar esse exemplo aqui e você pode adaptar ele, melhorar ele para se tornar um projeto cada vez mais robusto, mas com poucas linhas, 173 na verdade, isso porque a gente está fazendo no modo expansivo aqui. Então 170 linhas de CSS em 30 minutinhos, pouco mais aí, na verdade com a edição esse tempo vai diminuir, mas em meia hora a gente conseguiu estilizar o nosso site completo. Nossa homepage está toda funcionando, nossa página de clientes a gente nem mexeu nela e ela está toda funcionando, nossa página de serviços também, olha só, tudo estilizado, a página sobre também e a página de contato também. E o nosso site está totalmente concluído e o nosso curso de HTML e CSS para iniciantes também está concluído. Olha que maravilha! Em 15 aulas você aprendeu a criar o básico, você aprendeu o essencial sobre HTML e CSS e criou um projeto aqui simples, concordo, mas um projeto que vai dar o norte para você começar a seguir aí na carreira do desenvolvimento. Isso aqui, lembrando, é para iniciantes, é o básico, é o primeiro passo na sua formação. Agora, daqui para frente, é procurar se especializar, procurar conhecer cada vez mais as linguagens que a gente abordou aqui, para cada dia mais estar melhorando e aprendendo coisas novas sobre desenvolvimento web. Eu espero que cada um de vocês que acompanhou esse curso tenha gostado das aulas que a gente fez no decorrer desse curso, tenha gostado do conteúdo, do projeto final, enfim, que cada um de vocês que acompanhou esse curso tenha conseguido aprender coisas novas durante essas 15 aulas que a gente passou junto. Se você quiser ajudar o RBTech a divulgar esse curso, se você gostou do que você aprendeu aqui, passa adiante o link desse curso para os seus amigos na rede social, para alguém que pedir para você, ajuda a divulgar o trabalho, é um curso 100% gratuito e se você puder ajudar na divulgação, eu serei muito grato a você. No mais, o meu muito obrigado a cada um de vocês que acompanhou. Aí na tela você está vendo, tem os endereços para você seguir o RBTech pelas redes sociais, então se você ainda não conhecia, você pode acompanhar todas as nossas publicações. E a todos vocês que acompanharam esse curso e que já são seguidores do RBTech, muito obrigado pela audiência e eu espero todos na próxima oportunidade, no nosso próximo curso que a gente vai publicar aqui no nosso site e também no nosso canal. Muito obrigado, pessoal, e até o próximo.